Olá pessoal, eu sou o Arthur e esta é a nossa última aula sobre Python. Se você gostou de todas as aulas, essa daqui vai ser só uma aula para a gente relembrar todos os conceitos que a gente viu e também corrigir aqueles exercícios que eu deixei para vocês na última aula. Se vocês fizeram esses exercícios, vem comigo que a gente vai estar corrigindo eles hoje. Bom pessoal, essa aula vai ser só uma correção de exercícios, a gente vai, claro, estar relembrando vários conceitos. Eu fiz essa lista de exercícios para poder corrigir aqui com vocês e já consegui lembrar vários conceitos de Python, muito importantes, diga-se de passagem, e eu tenho certeza que se vocês fizeram essa lista, vocês relembraram bastante coisa também, ou então aprenderam bastante coisa nova também. Vale lembrar que como a gente está chegando no fim do nosso curso, a gente prometeu para vocês que quem seguisse todas as regras do nosso curso ia ganhar um certificadinho no final. E eu vou deixar aqui na tela para vocês uma trilha de como que vocês podem conseguir esse certificado. Se vocês não entregaram todas as atividades, aqui está uma trilha de todas as atividades que você tem que entregar para conseguir esse certificadinho de Python conosco. E claro, essa última atividade faz parte dessa trilha. Então, se você assistir esse vídeo, você já tem basicamente uma tarefa feita de graça, porque a gente vai estar corrigindo neste vídeo, beleza? Não vou enrolar mais vocês, vamos direto para o Colab resolver essa lista de exercícios. Então pessoal, estamos agora aqui no Colab, deixei o link para vocês, está aqui na descrição, tá o link do Colab e também do documento contendo todos os exercícios da lista, né? E vamos lá, vamos começar pelo exercício 1. Eu coloquei aqui no Colab um pouquinho da descrição só para a gente não se perder, mas vamos abrir aqui a lista para deixar um pouco mais bonitinho, né? O que a gente tem que fazer então no exercício 1? A gente vai criar duas listas, uma contendo 5 nomes, João, Maria, Kleber, Caio, Sara, e outra com 5 valores em reais. E em cada uma dessas a gente vai armazenar, né, o nome desse usuário e quantos reais ele tem na conta. E depois a gente vai ter que printar na nossa tela, né, mostrar ali para o usuário um log do que está acontecendo ali, do que a gente armazenou no nosso aplicativo. Ou seja, o nome desses usuários, o saldo que tem na conta de cada um desses usuários e o número da conta. Então, maravilha, vamos lá. A gente tem aqui então o que a gente preparou para vocês, o que era esperado que vocês fizessem. A gente tem então as listas aqui, né? Lista nomes e lista valores. Arthur, por que tá um abre e fecha colchetes? Porque é uma lista vazia. A gente ainda não está armazenando nada nelas, a gente vai estar armazenando conforme a gente for fazendo o programa aqui. Então, elas começam zeradas, while true. Lembre-se daquela dicasinha que eu dei, né? Quando você usa o while true, você força seu programa a continuar executando. A gente chama isso em programação de loop infinito. É perigoso, mas se você fizer direitinho, não tem problema nenhum. Que nem eu vou mostrar aqui, a gente vai estar tratando isso direitinho. A gente não pode deixar um loop infinito rodando para sempre. A gente tem que ter uma situação onde ele se torna falso, onde a gente consegue escapar desse loop infinito. É o que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente criou então uma variável chamada getNome, que vai ser responsável por pegar o nome desse usuário, ou então, se o usuário digitar X, é porque ele quer sair do aplicativo. Eu vou inclusive incluir aqui um /n para ficar um pouquinho melhor da gente visualizar isso. E se getNome for igual a X, então a gente vai fechar o programa. A gente vai dar uma mensagem de adeus para o nosso usuário, né, o programa encerrado, e break. O que o break vai fazer? Ele vai quebrar esse loop infinito. Ele vai, ainda que o loop esteja sendo executado infinitamente sem parar, o break vai falar, não, pode parar, sai, acabou, não precisa mais. Arthur, eu vi que você colocou um lower aqui. O que esse lower faz? Por que está aqui? Bom, é uma boa prática da programação. Quando você está trabalhando com input do usuário, pode ser que ele coloque em letras maiúsculas ou letras minúsculas. Aqui, eu falei para ele digitar X. E é X maiúsculo, inclusive. E aqui eu estou tratando X minúsculo. Se ele fosse digitar X maiúsculo, apesar dele ter digitado X, o programa não ia entender. Ele vai falar, bom, ele não digitou X minúsculo, então ele não quer sair. Mas não é o caso. Então,
para qualquer coisa que o usuário inserir, a gente vai transformar em minúsculo. Ah, mas ele quis inserir em maiúsculo. Tanto faz. Vamos tratar em minúsculo. Pelo menos a gente reduz as chances de ter algum erro ali no meio. Então, obrigatoriamente, o que o usuário inserir aqui vai ser convertido para minúsculo. Se for igual a x minúsculo, a gente fecha esse programa. Se não for igual a x minúsculo, é sinal de que o usuário ele quer continuar a operação dele neste programa. Então, a gente vai continuar. A gente vai pegar a nossa lista de nomes e a gente vai colocar no fim dela, append. A gente vai colocar ali nela o que está dentro da nossa variável nome. GetNome, né, vai ter o nome desse usuário. E a gente vai fazer o mesmo para valor. A gente vai ter uma variável getValor, que vai pegar o valor que está armazenado na conta dessa pessoa. A gente vai passar o valor que está armazenado dentro da variável getValor para a lista de valores. Está aqui, ó, lista valores.append, vai colocar lá no fim da lista o que tiver armazenado dentro de getValor. Maravilha, a estrutura principal do nosso programa já está feita. Excelente. Agora, o que está acontecendo? A gente quer mostrar para o usuário, toda vez que ele colocar algum nome, que ele cadastrar alguém nesse programa, a gente quer mostrar para ele a lista de todos os usuários que estão ali dentro do programa. Então, obrigatoriamente, para a gente fazer isso, essa parte que mostra os dados tem que estar dentro desse else, porque senão só ia aparecer uma vez quando o programa rodasse, e a gente quer toda vez que ele cadastrar um usuário novo. Então a gente vai colocar um título aqui, lista de clientes, Banco Nacional, coloquei um /n só para ficar um pouco mais bonito, né? E a gente tem os títulos nome, valor e número da conta. O que aparecer segue esse padrão, nome, valor e número da conta. For x in range length of lista de nomes. Arthur, o que é isso? Não entendi nada. Basicamente, esse x ele vai estar tratando do número da nossa conta. Então, quem for cadastrado primeiro vai receber o número de conta 0. Quem for cadastrado em segundo lugar vai receber o número de conta 1 e assim por diante. X é exatamente isso. Enquanto ele for do tamanho de lista de nomes, ou seja, se lista de nomes tiver 5 valores, x vai estar dentro desses 5 valores. Se tiver 10, dentro desses 10 valores, e assim por diante. Então a gente não vai correr o risco de, dentro de uma lista de 10 valores, a gente ter, sei lá, um usuário de número 20. Foge um pouco do escopo desse código aqui. Então, né, o x vai fazer isso daqui. E eu estou trabalhando com um negócio muito curioso de Python. Em vez da gente ter que ficar colocando aqueles strings e sair convertendo as coisas, a gente pode simplesmente colocar esses abre e fecha parênteses. Arthur, por que tem uma barrinha aqui no meio? É só para deixar bonitinho, não se preocupe com a barrinha. O importante é esse abre e fecha parênteses. Python vai ler esse conjunto de abre e fecha parênteses como um lugarzinho ali que ele vai colocar outro tipo de dado, algum tipo de dado. Qual? Não sei ainda. Vamos ver depois. Beleza, temos um conjunto, um detalhezinho aqui, outro conjunto, mais um detalhezinho e outro conjunto para finalizar. Ponto format. O ponto format ele vai fazer exatamente isso, ele vai formatar esses conjuntos de parênteses aqui. Formatar com o quê? Para o primeiro, a gente vai passar lista de nomes, x, que conforme x for mudando de valor, a gente vai mudando quem vai sendo printado ali na tela, quem vai sendo mostrado. Lista de valores, ou seja, é proporcional à lista de nomes. Se a gente mostrar o nome da primeira pessoa cadastrada, a gente vai mostrar também os valores que está na conta dessa primeira pessoa cadastrada. E x, que é o número da conta, Vamos executar isso daqui e vamos ver como é que fica. Olha que maravilha. Insira o nome ou digite x para sair. Vamos começar com x. Programa encerrado. Perfeito. Agora vamos executar na moral. Então vamos começar aqui com Arthur. Ele tem R$10 na conta. Ó, já salvou. Excelente. Então, coloca aqui Felipe. Ele tem R$15 na conta. Maravilha. Tá indo. Vou colocar aqui o Jorge. Opa, errei. Ele tem R$20 na conta. Legal. Marcelo.
R$ 25 na conta. Excelente! E assim ele vai armazenando todo mundo no nosso pequeno banco de dados aqui. O programa é capaz de pegar todas essas informações, organizar elas e mostrar tudo pra gente bacaninha. Se a gente apertar X, maravilha, ele encerrou o programa. Vamos para o nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício, o que ele fala? A gente vai verificar uma senha. A gente quer checar se essa senha é correta. Né? No meu caso, o que eu considerei para uma senha correta? Vocês podem ter variado isso um pouquinho, vai do interesse de cada um. Eu considerei que uma senha, para ela ser válida, ela tem que ser maior do que 0, né? Então não pode ser uma senha vazia, e ela tem que ser menor do que 10 caracteres. Se ela for verdadeira, então a gente vai retornar um positivo. Se não, a gente retorna um tente novamente. Vamos aqui no nosso segundo exercício. Opa, eu só cliquei errado. Maravilha. Excelente. Ele está com um errinho aqui porque eu acabei clicando em um botão errado. Mas, sem problema, vocês vão ver que vai sumir daqui a pouco. Para a gente não deixar esse sistema que verifica a senha perdido no meio do código, um negócio meio feio, meio meia boca, né? Eu resolvi criar uma função chamada verificar senha, esse verif senha. E essa função vai receber o parâmetro de senha, então a gente vai estar passando para essa função a nossa senha e ela que vai verificar se a nossa senha é válida ou não. Arthur, você não poderia ter simplesmente jogado no meio do código um algoritmo que verifica se a senha é válida? Poderia sim, não tem problema nenhum. Ou melhor, tem, fica feio. Então a gente quer, ao máximo, deixar nosso código bonitinho, deixar ele dividido. Porque se a gente tiver que fazer alguma manutenção nele mais futuramente, é fácil da gente achar onde que estão as coisas. A gente não tem que ficar se descabelando, procurando onde que a gente escreveu tal coisa. Então, maravilha, a gente está aqui. If len senha, né? Se o tamanho da senha for menor do que 0, a gente já tem um problema. E essa barrinha, quando você utiliza ela no contexto de um if ou de um for, ela significa e. Ela é o operador lógico AND. Conserto. Arthur do futuro percebeu que tinha um probleminha aqui. Aquela barrinha que eu falei para vocês não ia funcionar nesse contexto. Se vocês quiserem, eu explico um pouquinho melhor nos comentários ou até faço um vídeo extra, se vocês quiserem, sobre esses chamados operadores ternários. Mas infelizmente, neste contexto aqui, não ia funcionar. Então a gente teve que substituí-lo por um AND. Simplesmente AND. Se a nossa senha for maior do que 0 e AND nossa senha for menor do que 10, então, maravilha, ela foi cadastrada com sucesso. Caso isso não aconteça, então nossa senha é inválida. E claro, tem aqui nosso programinha super simples, que ele basicamente armazena a nossa tentativa de senha, né? Que é o input do usuário, é aquela senha que ele vai verificar, e a gente está chamando essa função verificar senha com o seguinte parâmetro, tentativa senha, está armazenando nossa senha temporária. Então vamos lá, digite uma senha de 1 a 10 caracteres, não vou fazer isso, vou simplesmente dar Enter, uma senha de 0 caracteres. Já era, senha inválida, não funcionou. Vamos então tentar uma senha maior do que 10 caracteres. Eu não sei quantos caracteres tem aqui, mas é definitivamente maior do que 10. Senha inválida, tente novamente. Agora vamos ver se, com uma senha válida, ele permite. Lá, Arthur. Ah, legal, senha cadastrada com sucesso, o programa funcionou. Então agora vamos para o nosso terceiro exercício, novamente fechar esse aqui para não nos atrapalhar. Cria uma função que recebe um vetor de respostas do aluno e um gabarito, questão de múltipla escolha de A até E, que retorne a nota do aluno de 0 a 10. E isso vai junto com o nosso exercício 4. Usando a função do item anterior, elabore o programa que é inserido as respostas das provas de 3 alunos, onde o gabarito da prova é tal. Bacana. Vamos lá. Vamos então primeiro criar essa função, que eu acho que é a parte mais importante do exercício. É o ponto-chave desse exercício. A gente comparar um vetor de respostas da prova do aluno com o vetor de respostas esperado. Como que eu fiz isso? Vamos ver. Eu defini uma função chamada
verificar prova, né, ou verif prova, e ela vai ter como parâmetros a sequência de letras da prova, né, o que era esperado ali, a sequência correta e a sequência da prova do aluno, aqui, né, sequência prova e sequência aluno. Para a gente conseguir a gente conseguir contar a nota desse aluno, a gente vai declarar uma variável nota e ela vai começar com 0, porque, claro, né, quando você está corrigindo uma prova, obviamente a nota começa em 0 e vai aumentando conforme a pessoa vai acertando pontos, vai marcando pontos, melhor dizendo. Então, for x in range 9. Arthur, por que você está fazendo isso? Se vocês vierem aqui no exercício 4, o nosso vetor de respostas tem 9 letrinhas. Então, tudo bem, a gente vai ter que percorrer um vetor, a gente obrigatoriamente vai ter que percorrer um vetor de 9 letras. Sabendo disso, a gente vai fazer o x ele interar por 9 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem o 9. Beleza? Então, é isso daí. If sequência aluno x igual a sequência prova x, então se, vamos supor que o x ele começou agora, ele é igual a 0. Então, sequência aluno 0 igual a sequência prova 0. Porque o que é isso? Se a posição 0, ou melhor, se a letrinha que está na posição 0 da sequência da prova do aluno for igual à letrinha que está na posição 0 na sequência esperada, a sequência da resposta da prova, então, maravilha, ele marcou ponto, porque a resposta esperada e a resposta do aluno são iguais. Então, perfeito. Agora, a gente incrementa de novo o x. Vamos para o 1. Né? Ele passou de 0, incrementou em 1 unidade, foi para 1, valor 1. Sequência do aluno, 1 igual a sequência da prova, 1. Então, a gente vai fazendo essa iteração de 0 até 8, né? Que no final das contas dá 9 itens. E conforme esse aluno for acertando, né, conforme o número que está ali, por exemplo, no item na posição 0, 1, 2, 3, for igual ao item que está na posição 0, 1, 2, 3 das respostas esperadas, a nota desse aluno vai aumentando, porque quer dizer que ele está acertando questões dessa prova. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está atribuindo um ponto a mais à nossa variável nota. E, por fim, a gente vai printar essa nota. Por que print nota não está aqui ou aqui, junto com esse item? Porque a gente não quer ficar mostrando o tempo todo quantos itens ele está acertando. A gente quer dar um resumo de quantas notas ele acertou. Aí sim, aqui no nosso exercício 4, a gente tem a implementação dessa nossa função, né? Mesma coisa, a gente tem aqui a função igualzinho que a gente tem aqui, né? Nada mudou. Só que agora a gente tem o que estava pedindo no exercício, né? A gente tem a sequência esperada e a gente tem a sequência de respostas de 3 alunos. Aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Cada um deles com a sequência de resposta nas suas respectivas provas. Então, maravilha. Para a gente saber quanto que esses alunos acertaram, a gente vai primeiro dar um título, depois pontuação do aluno 02 e por fim pontuação do aluno 03. Máximo 9 pontos. Porque se a gente tiver 14 pontos numa prova que vale 9, realmente a gente pode ser que a gente tenha algum problema de código. Essas aspas, era um A aqui. Porque eu não gosto de misturar aspas simples com aspas duplas. Arthur, dá problema? Eu já vi dar problema, mas não quer dizer que vai sempre dar problema. Não recomendo. Definitivamente não recomendo que façam. Mantenha, se você está usando aspas simples, use aspas simples. Aspas duplas? Aspas duplas. Não mistura. Arthur, qual que é melhor? É tudo a mesma coisa, é aspas. Então, maravilha, chega de blá blá blá. A gente vai querer saber quanto que esse aluno acertou. Então, a gente vai chamar a nossa funçãozinha verificar prova, esse carinha aqui. O que a gente vai passar como parâmetro para ela? Quais que serão os parâmetros de análise dela? A sequência esperada, ou seja, a sequência correta, né? A sequência que mostra todas as questões certinhas da prova, que é A, B, D, E, A, assim por diante, e a sequência da prova do aluno, ou seja, a sequência de letrinhas que ele anotou.
E a gente vai fazer o mesmo para aluno 2 e aluno 3. É uma coisa, não muda nada. Então a gente vai printar, eu dei spoiler, vocês não viram nada, pronto, vocês não viram nada, não dei spoiler. Então a gente vai verificar quanto que esses alunos acertaram, ou seja, a nota final deles. Vamos executar, vamos ver o que acontece. Pontuação do aluno 1, máximo 9, 9. Então, oba, ele acertou todas as questões. Se a gente for comparar aqui, ó, A, B, D, E, A, C, C, A e D. Maravilha, ele gabaritou a prova. Pontuação do aluno 2, ele só acertou 3 questões. Então, se a gente for ver aqui, o gabarito dele, apenas 3 questões batem com o gabarito esperado. E o aluno 3 acertou 4 questões. Se a gente for comparar aqui as letrinhas dele com o gabarito da prova, ele só acertou 4 letrinhas. Beleza? É assim que a gente faz, super simples, tem nada de muito avançado, é apenas um pouco complicado da gente pensar em, poxa vida, como é que eu vou comparar essas duas coisas? Parece tão maluco, eu não consigo me ver fazendo isso. Uma dica muito importante que eu dou, rabisque, simplesmente rabisque. O que seu programa tem que processar, qual que é a entrada, qual que é a saída, o que tem que acontecer ali no meio, qual que é a mágica que deve acontecer no seu programa para ele conseguir transformar uma entrada numa saída. Isso ajuda bastante. No começo pode não ser muito natural, mas depois que você vai fazendo bastante, vai se tornando natural. E mesmo que você erre, poxa, eu sei como resolver isso. É só fazer isso, fazer aquilo. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, é normal, mas programar é assim. É uma arte, você tem que testar, né, errar um pouquinho, ir lá, pesquisar um pouco, aprender, falar, poxa, já sei como consertar isso daqui, implementa lá no código, testa de novo, até funcionar. Bom, esse foi meu motivacional para o exercício 5. Vamos para o exercício 5, que ele é um pouquinho mais longo, ele é uma calculadora. Para vocês que já estão acompanhando nossos vídeos, desde o primeiro vocês vão se lembrar de uma calculadora que eu fiz. Inclusive, eu acho que para demonstrar o uso de funções, e a calculadora retorna aqui pra gente. Só que ela retorna de uma maneira um pouquinho mais chique. Vocês vão notar que ela tem algumas diferenças. Vamos lá. O que o exercício estava pedindo pra gente? Crie um programa que funcione com base de laços de repetição, onde sempre, após executar uma tarefa, ele irá voltar para a parte inicial até que seja pressionado 0. Além disso, o mesmo deve receber a entrada de 2 números inteiros que irão ser utilizados no programa. Veja o exemplo a seguir. Eu fui muito fora da lei, eu não quis respeitar o exercício. Por quê? Se vocês forem ver, ele falou aqui, ó, números inteiros. Eu, Arthur, pessoalmente, não curto muito trabalhar com números inteiros, porque a gente pode trabalhar com floats. E, infelizmente, quando a gente está falando de calculadoras e afins, a gente acaba trabalhando com números quebrados também. A gente não quer só saber quando que é 10 mais 10 ou 20 mais 20. A gente quer saber número quebrado, tipo 3,14 mais 25,9. Se a gente trabalha só com int, isso vai dar problema. Int não é só números inteiros. Float, por outro lado, consegue trabalhar com ambos, números inteiros e números quebrados. Arthur, significa que eu sempre devo usar float? Não, porque float é mais pesado. Então, como assim, né? Vamos pensar em memória do computador. Se int precisa de x megabytes ali, claro, não é megabytes, é muito menos do que isso, mas só para colocar em perspectiva, x para você armazenar um int, você gasta x megabytes. Para você armazenar um float, você vai gastar 10 vezes x megabytes. Entendeu? Então tem uma diferença considerável ali em tamanho. Mas é óbvio, é um programa simples, é uma calculadora, então além de não fazer diferença, é ideal que a gente use um float. Então lembre-se disso. Vamos começar então com as nossas funções. A gente vai definir uma função para cada uma das operações. Uma função para soma, uma função para subtração e uma função para multiplicação. O que a gente vai estar fazendo aqui? Em soma, a gente vai estar passando como parâmetros número 1 e número 2, assim como em todas as outras. A gente vai estar sempre trabalhando com 2 números. E a gente vai retornar a soma desses números. Então, número 1 mais número 2. Simples assim,
Nada demais, Python é espertinho o suficiente para pegar um número e somar com outro, e depois retornar um resultado. Mesma coisa para subtração, a gente está subtraindo dois números, e multiplicação, multiplicando dois números. Agora a gente entra na parte que é realmente o programa em si, o núcleo do programa. Novamente, usando aquele while true, né, para a gente manter nosso programa num estado de loop infinito, né, manter ele sendo executado. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Então, se ele quiser somar, ele precisa digitar o número 1, se ele quiser subtrair, ele digita o número 2, e se ele quiser multiplicar, ele digita o número 3. Se ele quiser sair, é número 0. Então, bacana. If escolha do usuário igual a 0. Então a gente já vai começar tratando disso. Se o usuário quiser sair 0, maravilha, a gente printa programa encerrado e a gente encerra de vez o programa. A gente sai desse laço while aqui, esse laço infinito que eu falei para vocês. Colocou o break, já era. Ele vai matar seu programa. Ele vai encerrar seu programa. Agora, se não for 0, digamos que a escolha do usuário seja 1, então ele quer fazer uma soma. Então a gente vai armazenar o primeiro valor, né? Número 1 é igual a float. Aqui que entra aquela diferença. A gente vai só declarar como float esse número que ele está digitando. Então, float, digite o primeiro número, e segundo número, aqui em número underline é 2. Maravilha, super simples. A gente fez a mesma coisa para todas as opções. Então, se ele quiser subtrair também, mesma coisa, ele vai ter que colocar dois números, e se ele quiser multiplicar, mesma coisa, ele vai ter que colocar dois números. O que vai mudar? A função que a gente está chamando aqui no nosso print. Eu unifiquei tudo numa coisa só. Em vez de a gente separar, falar, por exemplo, resultado é igual a soma, né? Ou melhor, chamando aqui, né, nossa função, soma de número underline 1 e número underline 2, e depois printar resultado, eu quis economizar algumas linhas, quis deixar o programa um pouquinho mais chique, um pouquinho mais refinado. Então a gente vai printar direto. O que a gente conseguir de resultado aqui vai ser printado. Então print, soma, porque a gente quer uma soma, né? Lembre-se, a opção 1 é de soma, número 1 e número 2. Mesma coisa para subtração, né? Número 1 e número 2, e multiplicação, número 1 e número 2. Agora, se o usuário digitar 5, ele for muito carrasco e quiser quebrar nosso programa, ele não vai conseguir, porque a gente já tratou disso também. Se ele não digitar 0, 1, 2 ou 3, o que ele digitar é inválido. Nosso programa não trata disso. Então ele não vai conseguir quebrar nosso programa. Pelo menos não tão simplesmente. Vamos executar isso daqui. Ótimo. Vamos tentar quebrar nosso programa, só para garantir. 15. Inválido. Então, beleza. Já acertamos essa parte. Vamos digitar 0, vamos tentar sair logo de cara. Programa encerrado. E ele fechou o nosso programa. Vamos executar de novo. Vamos fazer alguma conta aqui. Vamos fazer uma soma. Vamos somar 25.4 com 65.9. Maravilha! Ele deu o nosso resultado de 91.3. Ele puxou esse inválido aqui porque eu já tinha colocado um comando inválido, então ele meio que fica maluquinho. Mas não se importem com isso. E a gente vê aqui em subtração. Vamos digitar 50 menos 20.3. Tá vendo? A gente consegue trabalhar com números quebrados também. Ele nos retornou 29.7. Ótimo. E vamos multiplicar algum número, né? Vou colocar aqui 3, 5, 20. Maravilha, 100. Funcionou do jeito que a gente esperava. Vamos colocar 0 aqui só para sair. Maravilha, funcionou tudo do jeito que a gente esperava. Então, pessoal, essa daqui foi a correção dos exercícios da nossa listinha que a gente deixou para vocês. Se você ainda não fez essa lista e você está assistindo essa aula, dá uma olhada agora na lista, tenta fazer por conta própria e, claro, se você tiver qualquer tipo de dúvida, volta aqui nesse vídeo para ver como é que a gente fez, qual que era a resposta esperada. E se você ainda assim não entender, entra no nosso Discord, a gente tem um grupinho
magnífico lá, que a gente está sempre tirando algumas dúvidas. Você pode também mandar no meu e-mail, vai estar aqui na descrição. Isso marca o fim do nosso curso de Python. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui nos nossos comentários, manda pra gente no e-mail, fala pra gente no Discord e, claro, qualquer dúvida, pode chamar a gente, manda ali no Discord, a gente tá aqui para ajudar vocês. Foi uma honra dar essas aulas para vocês, tenho certeza que o grupo inteiro agradece, eu, a Verônica, o Eric e o Matheus, obrigado a todos por terem me ajudado nesse trabalho excelente. Vejo vocês numa próxima vez. É isso aí e até mais!